Começou. Boa noite. Iniciando nossa aula de penal 2, né? É penal 2? Vocês estão me ouvindo bem? Então. E aí, gente? Como é que nós... Tô sim, tudo bem. E aí, galera? Como é que estamos aí? Como é que estamos de saúde? Como é que está a família? Iniciando nossa aula agora, né? Dia 30/4, Penal 2, Santa Cruz. Deixa eu ver quantos alunos eu tenho nessa turma. Bom, eu tô bem, mas eu tô morrendo de saudade. Não sou dessa turma aqui, mas eu entrei pra te ver, porque eu te amo demais, cara. Eu tô morrendo de saudade de você. Ai, criatura! O que tu tá fazendo aí, sua doida? Enquanto a Ana Maristela não entra pra dar matéria, eu falei, aí jogaram o link da sua matéria. Eu falei, vou bem lá, vou bem lá. Ah, cara. Matar a saudade. Porra, não fala não, Laísa. Eu tô cheia de saudade de vocês também. Parece brincadeira um troço desse, né? A gente pensa que não, essas coisas estão assim, destroçando a nossa vida, né? Mas vai passar. Vai passar rápido, se Deus quiser, pra gente poder se encontrar de novo. Entendeu? Porque, olha, não tá fácil. Eu diria que não tá fácil pra ninguém. Mas muito Com certeza, mas eu acredito que isso vai servir pra gente sair muito melhor disso, né? Pra gente evoluir espiritualmente, pessoalmente, né? Assim eu espero, Laísa, sinceramente, assim eu espero. Porque, olha, complicado. É uma batalha árdua todo dia e a gente vê pessoas, sabe, tão próximas a gente. Eu mesmo tô com a minha irmã e um desespero danado, entendeu? E parece que todo dia a gente tem um sintoma diferente, então a gente acha que... A gente vai ficando meio pirado, sabe? Mas peço a Deus força, sinceramente. É o que eu tenho pedido, é a Deus força, porque não tá fácil, não. Não tá. Mas assim, eu, Laísa mesmo, eu falei que eu parei de ver televisão, eu parei de ver um monte de coisa, eu tô estudando. Prova da ordem pra mim tá aí, né, cara? Eu tô estudando. Eu também não tenho visto mais televisão, eu abro mão de televisão, tô abrindo mão até de rede social, entendeu? Porque é muito complicado, as pessoas só estão dando vazão às mortes, às coisas ruins e isso pra mim é muito doido, sabe? Mas vai melhorar, tenho certeza disso. Com certeza. Com certeza. Mas muito obrigada pela tua visita. Dá um beijo nessa delícia aí que tá do teu lado. Entendeu? E se cuida. Se cuida. Mas muito obrigada. Você me fez muito feliz. Pode acreditar. Muito feliz. São coisas assim que valem a pena. Professores igual você também. Puxa de saco não, tá? Nem rasgação de cedo, literalmente. É desde o início da faculdade, né? Verdade. Beijo, te amo. Eu também. Tchau. Fica com Deus. Amém. E aí, crianças, minhas crianças, cadê nossos colegas que deveriam estar todos aqui? Vocês estão todos bem? A
Alessandro Mouzinho. Quanto tempo, hein, Alessandro? Gente, antes da gente começar a nossa aula, vamos conversar sobre o nosso trabalho, tá? Eu soube, Carol, eu falei com ele, fiquei preocupadíssima, entendeu? Fiquei mesmo, acho assim que esse negócio é muito doido, sabe? E as pessoas estão achando que é brincadeira. E isso tem me desorientado muito, porque quando a gente vê na televisão, né, a gente acha que é uma realidade longe, né, distante da gente. Mas quando a gente vê alunos, familiares, amigos, sabe, como a gente tem o professor, né, Márcio Bonfim, numa situação tão grave quanto a que ele se encontra, né, porque o Márcio realmente está precisando de todas as nossas orações. Quando a gente vê um irmão, que é o meu caso, minha irmã, sabe, ontem ela foi para o hospital que não estava conseguindo respirar, isso é desesperador, sabe, isso é desesperador. E tanto é que eu peguei na mesma hora, pedi o telefone dele a você e liguei para ele. E hoje eu falei com ele de novo, sabe, eu fico desorientada, fico mesmo, de verdade. Vocês para mim são sempre uma preocupação, sempre. Acredito, Alessandro, acredito, e acho que esse bate-papo que a gente está tendo aqui antes da aula é muito legal, porque não é só aula, né, nós somos seres humanos, não é isso? Então a gente não pode tratar as pessoas como máquina, né? A gente tá aqui, ó, distanciado um do outro por uma tela. Isso não é uma coisa saudável, né? Quando a gente faz isso porque é uma opção, é uma coisa. Quando a gente faz isso por uma obrigação, é outra. Entendeu? Então eu acho que a gente tem que falar mesmo, a gente tem que conversar mesmo. Que seja 10, 15 minutos de aula não vai fazer a menor diferença, porque nós estamos, graças a Deus, em dia com a matéria. Mas é muito tenso isso tudo, é muito tenso. E eu confesso a vocês que vocês, para mim, são uma preocupação, porque cada vez que eu vejo, tô com Covid, eu tenho vários alunos com Covid, sabe? Eu tô assim, eu fico desolada. E acredito, o Alessandro, que você chore mesmo, porque eu também choro, sabe? A gente chora de desespero, a gente chora de sei lá, não é nem medo não, né? Porque é doença. Mas é a incerteza, é não ter um hospital, é não ter um nada. Nesse momento não adianta você pagar plano de saúde, nesse momento não adianta você ter dinheiro. Nesse momento não adianta nada. Eu tiro pela minha própria irmã, que foi receitado para ela um remédio que você não encontra em farmácia nenhuma, nem na de São Paulo, nem da de Rio Bonito, em lugar nenhum. Entendeu? Em lugar nenhum os remédios que estão passando. Então é muito complicado, a gente vai desanimando e tal. Mas não desanimem, aí é só momento, né? É só um momento e a gente... tá melhor, Keila, tá melhor, mas é aquele desespero, né? Porque melhora, daqui a pouco dá falta de ar, daqui a pouco melhora, e daqui a pouco volta, e daqui a pouco vai pro hospital, e a gente nunca sabe. Mas, imagino, Carol, mas a gente vai passar por isso, e tenho certeza que a gente vai chegar no final disso tudo bem, e que a gente vai ter muito pra comemorar, a gente vai ter muito pra se divertir, e que a gente não vai precisar mais falar com máscara na boca, nem com luva na mão, nem com álcool 70, com álcool em gel, entendeu? Minha mão é alcoólatra, entendeu? Porque de tanto que a gente usa álcool. Mas nós vamos conseguir, tá? Então, antes da gente começar a nossa matéria, nós chegamos a dar a apostila 1 toda. Não? Então, peraí, deixa eu abrir aqui o material de vocês. Nós estamos ainda no material 1, tem certeza?
Dole culpa, beleza? Tranquilo. Vamos tirar de letra. De letra. Caramba, isso aqui é, hein, Gabriane? Isso é memória, isso é... Vocês viram que eu coloquei um questionário lá? Pegaram esse questionário, tá em mãos aí, para depois a gente poder fazer. Não, não é para fazer, não. Nós vamos fazer aqui. Eu vou dar os mesmos 20 minutinhos para vocês. Nós vamos fazer e vamos corrigir. Tá? Porque o que adianta fazer se a gente não corrige, né? E como a gente não tá atuando com questão de prova, eu acho que a gente tem que exercitar de alguma maneira, né? Então, vamos lá. Já tá aqui aberto o nosso slide. 44. Uma falou dolo e culpa e a outra falou 44. No 44 é consumação. Nós já entramos na intercrimes? Naquela linha do crime? Beleza. Intercrimes. Mas chegamos a iniciar a intercrimes, a linha do crime? Porque nós tivemos feriado na aula passada, né? Chegamos a iniciar, Eduarda. Então, se nós estamos no 44, nós estamos em consumação. Pera aí. Tá bom. Então, beleza. Então, nós vamos partir do 44... Oi, Keila. Professora? Oi, tô, querida. Deixa eu te falar, esse intercrime, mas tem como dar só uma pequena pincelada nele, só para dar uma relembrada? Foi no dia 16/4 que eu anotei aqui. Tá, então eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar na linha do intercrimes dando uma pincelada, beleza? Beleza, obrigada. Tá, e antes da gente falar sobre o intercrimes, nós vamos falar sobre o nosso trabalho. Vocês sabem que o prazo foi estendido, que eu botei no grupo, né? Até o dia da P1. Mas eu vi que tiveram vários alunos que falaram comigo no privado sobre o trabalho. Tem gente ainda com dúvida até do tema. Então, isso tá me preocupando, porque vocês não estão conseguindo acessar o Sigu, não? Vocês viram as diretrizes que eu coloquei do nosso trabalho lá, gente? Tá dando para acompanhar direitinho? Vocês têm alguma dúvida? Porque se vocês tiverem alguma dúvida, é melhor falar agora, né? Não, beleza, Keila. Tem importância não. Mas se vocês, o que eu tô falando, existe alguma dúvida em relação ao trabalho que vocês queiram tirar agora? Ou a gente pode tacar a ficha na matéria? Alô? Então vamos lá, já que ninguém falou nada, vamos dar seguimento à nossa matéria.
Vamos entender então a questão do intercrimes. Eu já havia falado para vocês que o intercrimes é aquilo que a gente faz como se fosse uma linha do tempo, só que em vez de linha do tempo, é a linha do crime. É a fase de iniciação do crime até o seu exaurimento, que é aquilo que a gente chama de um plus após a consumação, tá? Essa linha do crime corresponde aos estágios de realização do ato criminoso, do ato delituoso. Então, observem que a nossa linha do crime no material de vocês aí, nossa aula quarentena, né? Ela é dividida em cogitação, atos preparatórios, atos executórios ou de execução, como vocês quiserem, consumação e exaurimento. Observem também que a cogitação encontra-se na parte inicial da nossa linha do crime. E a cogitação nada mais é do que o quê? É uma fase interna do intercrimes. O que seria isso? E guardem isso, é a única fase interna do intercrimes. E como é que funciona? É aquele momento em que você está o quê? Pensando naquilo que pode vir a acontecer. Você está pensando na vontade que você tem de exercer aquilo. É uma fase subjetiva. É aquele momento em que você está pensando, você está cogitando em praticar um crime. E enquanto você só está cogitando, esta fase não possui relevância jurídico-penal. Por que não possui relevância jurídico-penal? Porque eu posso pensar em cometer um crime todos os dias. Enquanto eu estou pensando, isso não é crime. Portanto, não pode ser enquadrado como pura e simplesmente eu já estou cometendo aí, né? Uma coisa que tem importância para o direito. Não, nesse momento ali, não existe relevância jurídico-penal. Neste momento ali, é uma fase que por si só não caracteriza nada. A não ser que você dê o quê? Seguimento ao seu pensamento. A partir do momento que você exterioriza a sua vontade, é que, de fato, começa a ter mais ou menos importância para o mundo jurídico. Então, nós já vimos que a cogitação, ela é uma fase interna que corresponde ao início daquilo que a gente pretende fazer como ato criminoso. Esta fase se passa na mente do agente, não sendo sentida no mundo exterior. Então, por esse motivo, ela não é importante, tá? Deixa eu mudar aqui de posição. Ah, eu vou te falar, esse negócio tá muito doido. Some, apaga, some, apaga. Bom, então observamos que a segunda fase do nosso intercrimes são os atos preparatórios. E esses atos preparatórios já é uma fase externa. Como eu disse para vocês, a única fase interna é a cogitação. E essa fase externa do crime, ela começa, né, a dar contorno àquilo que a gente estava pensando. O que significa dizer que eu já saiu da minha cabeça o meu pensamento e eu já passei a uma atividade. E quando eu passo a essa atividade, como eu falei, uma fase externa, ainda assim, ela não tem grande relevância jurídico-penal. E nós vamos ver o porquê. A fase externa do intercrimes se inicia com os atos preparatórios. Nesta fase, o agente empreende conduta que visa preparar a execução do ato típico. Então,
Se eu pegar como exemplo que tem aí na nossa apostilinha, que eu sempre olho pro lado aqui para seguir, né, a nossa apostilinha, a gente pode comprar uma arma, a gente pode comprar uma faca, a gente pode comprar um saco preto, a gente pode comprar fita, a gente pode comprar a pá, como eu já falei, para depois, né, sumir com você e cavar um buraco e por aí vai. Aí eu faço a pergunta para vocês. Imaginemos que eu compre essa faca, que eu compre uma pá para cavar um buraco, que eu compre um saco para botar o corpo, né? Eu quero matar a pessoa. E aí eu cometo todos esses atos preparatórios. E decido que não vai passar disso. Quando vocês me verem olhando para cima, é porque na verdade eu tô gravando a aula aqui em cima, porque o computador no Team Link não grava. Então eu tenho que gravar num outro sistema aqui de câmera para que depois possa jogar no YouTube para vocês. Então, se nesse momento que eu fiz essa compra todinha aí, eu resolver parar, qual é o crime que eu cometi? Comprei um saco? Um rolo de fita? Uma faca? Isso é crime, gente? Não, isso não é crime. Qualquer um pode comprar esses apetrechos. Inclusive uma arma a gente pode comprar. Dentro da legalidade não seria problema nenhum. E dentro da ilegalidade, provavelmente ninguém descobriria. Então, portanto, não pode estar enquadrado dentro de um contexto criminoso, tá? O ato pode ser imoral, o ato pode ser antiético, o ato pode ser uma série de coisas. Mas, como eu falei, para se constatar um crime, no mínimo, você tem que ser pego, né, na situação de flagrância, se fosse, por exemplo, uma arma. Aí você já cometeu um crime por si só, porque comprou uma arma ilícita. Mas, como você não fez isso, nesse momento não há que se falar em crime. Mas existem situações nessa fase de preparação que por si só já podem denotar, né, que você está praticando um crime, independentemente da continuidade dele ou não. Como, por exemplo, a antiga quadrilha ou bando, né, que hoje é uma associação criminosa, quando as pessoas se reúnem para travar pensamentos criminosos, né, colocar em prática os atos criminosos. Neste sentido, já entende-se por fato típico o simples ato dessa reunião para associação criminosa, uma vez que existe no nosso código uma tipicidade sobre aquele determinado assunto, tá? Isso é uma exceção, tá, gente? Outra exceção que a gente pode levantar aqui agora é exatamente essa questão que eu acho que eu comentei com vocês na aula passada sobre petrechos de falsificação. Essa palavra é até uma palavra feia, né? Petrechos, mas é o termo que é utilizado pela justiça, pela doutrina e pela jurisprudência. Então a gente segue mandando, né? Não são apetrechos, são petrechos de pessoas que falsificam moeda ou notas. É dinheiro, né? Não importa, de qualquer forma é moeda. Então, quando eu tenho em minha casa, em minha posse, ou seja, onde for, que seja uma copiadora de nota, por exemplo, ainda que eu não tenha feito uma única nota com aquilo ali, eu já pratiquei o crime. Porque também já é tipificado como crime o fato de você simplesmente possuir. Então, tirando essas poucas exceções existentes, essa segunda fase do intercrimes também não é uma fase de relevância jurídico-penal, tirando essas exceções. Até aqui tá dando para entender, gente? Tá indo tranquilo? Beleza, beleza. Então, para continuar, por enquanto sim, vai continuar assim, Keila.
Vai continuar assim. Vamos lá. E aí chegamos na nossa fase de execução. Também fase externa do intercrimes. Esta fase, sim, é uma fase de importância jurídico-penal. Porque, como o nome já diz, você já partiu para a execução do crime. Aí, meu amigo, só Deus na nossa causa, né? É uma fase externa e ocorre quando é acionada a atividade que constitui o fato penalmente relevante, ou seja, o próprio crime. A partir da prática de atos de execução, passa o direito penal, né, a ter interesse pela atividade do agente. A consumação, diferentemente da execução, já está dizendo o quê? Porra, cheguei ao fim. Pratiquei atos executórios, consumei, né? É a perfeita conformidade entre o fato concreto e a hipótese abstrata. Pensei, preparei, executei e consumei. Então, neste momento, eu estou demonstrando que aquilo que eu pensei, eu exteriorizei e dei sequência a toda a linha do intercrimes. E neste momento, euzinha, tô ferrada, porque agora não tem para onde correr. Consumação é consumação. Olha o nome. Consumou-se. Se a minha intenção era matar, eu matei, tá? Então, vamos lá. E essa fase não precisa nem falar mais nada, né? Ela é extremamente relevante para o direito penal. E o exaurimento é, a princípio, penalmente irrelevante. Ou seja, ele não tem grandes importâncias. Porque quando chega a fase de consumação, o crime já foi praticado em sua totalidade. O exaurimento é um proveito do crime, é um plus. E geralmente, olha o que eu vou falar para vocês, geralmente nem há, nesse sentido, uma mudança a nível de apenamento que tenha relevância pelo exaurimento, tá? No entanto, em certos casos, constituirá crime autônomo, como, por exemplo, o crime de ocultação de cadáver, previsto no 211 do CP. Ora, vamos pensar, se eu matei, eu cometi o 121, matar alguém. Cheguei à consumação, pratiquei o crime na totalidade. 121 tá escrito lá que além de matar eu tenho que esconder o corpo? Não. Mas existe um artigo do nosso Código Penal, que por acaso é o 211, que diz que destruir, subtrair ou ocultar cadáver ou parte dele é crime e que para isso existe uma pena. Toda pessoa que mata oculta cadáver? Não, claro que não. Mas se você fizer isso, você responderá por 2 crimes. Tá? Por quê? Homicídio é crime e ocultação de cadáver é outro crime. Então esse exaurimento aí foi pro brejo. Entendeu? Porque você se aproveitou da situação de morte para assumir com o corpo, mas aí você vai responder por 2 crimes. Agora vamos entender o que seria um plus. Eu sequestro o Alessandro Monzinho. Já cometi o crime, Alessandro? Sim. Já cheguei à fase de consumação do crime? Sim. Porque o sequestro nada mais é o que é. Eu tiro você, levo você, mantenho você. A partir do momento que eu fiz isso, eu já consumei o crime. Todo sequestro pede? Não. Mas se eu vier a pedir,
é um exaurimento do crime. Não vai denotar o quê? Ah, é outro fato típico. Não. Não mudará em nada a situação. Eu só estou me aproveitando do crime praticado. Perceberam aí a diferença? Deu para entender? Diz que sim, diz que sim. O que eu tô falando para vocês é que, em verdade, não constitui crime autônomo o fato de eu pedir dinheiro para o seu resgate. Porque, em verdade, o crime de sequestro eu já cometi. E o fato típico é o crime de sequestro. O pedir é mero exaurimento do crime. Deu para entender agora ou não? Não. Matar é um. Matar foi um exemplo. O sequestro é outro exemplo. Entendeu, Keila? Deu para entender mesmo, minha gente aí, galerinha? Não. No caso desse aqui, não. Não é que não seja crime, né? Não é capitulado como crime. Não tem um artigo lá dizendo que é crime. Não é um crime autônomo. É como se fosse um plus. Você está se aproveitando de uma situação para ganhar ainda alguma coisa. Para tirar ainda um caldo daquilo ali. É crime do mesmo jeito, pedindo ou não pedindo, o crime de sequestro já aconteceu e já se consumou. Eu posso, por exemplo, sequestrar uma pessoa que eu ame muito, ela não quer nada comigo, eu sequestro ela e não quero resgate nenhum, prendo ela numa ilha, deixo ela lá e vou lá ver quando eu quiser, correto? O crime de sequestro eu já cometi. Ah, mas já que eu cometi o crime de sequestro, vou aproveitar aqui e vou pedir um dinheirinho. Estão percebendo? Ah, por amor pode? Ah, tá bom. Bom, se você sequestrar e matar, são 2 crimes. São 2 crimes. Porque sequestrar é um crime, do qual, quando você sequestra, você já consumou o crime de sequestro. Aí você, não satisfeita, foi lá e matou. Tem no nosso artigo lá, morte, matar alguém? Tem. Então você praticou 2 crimes. Entenderam? Ah, sim, mas isso aí são outros 500. 2 atos típicos, é isso aí, Gabriane. Precisa sequestrar, não, eu dou. Beleza, eu dou. Não precisa ter dúvida disso. Deu pra entender isso aí, gente? O exaurimento, ele praticamente não tem importância nenhuma, porque, na verdade, o crime já aconteceu. Entendeu? O crime já aconteceu. Quase que ele não tem relevância jurídica. Porque quando você comete um crime posterior à sua consumação do primeiro crime, aí, meu amor, você cometeu 2, não cometeu 1. Não é um aproveitamento. Entendeu? Você simplesmente cometeu um crime autônomo. Tranquilo? A gente vai passando isso, a gente vai falando cada vez mais sobre isso, eu prometo. Ai, vocês são ótimos. Vamos lá, continuando aqui, ó. Consumação. Preceitua o artigo 14... 1 do CP, que o crime está consumado quando nele se reúnem
todos os elementos de sua definição legal. Olha a pergunta aí da Gabriane. Quando eu sequestro, se consumou todos os elementos de sua definição legal? Sim. Aí eu vou e mato. É outro crime? Sim. Porque também se consumou todos os elementos da definição legal. Então, neste caso, eu pratiquei 2 crimes. Assim, tem-se a consumação quando reunidos num fato todos os elementos do tipo objetivo e subjetivo ou normativo. Tá? Momento consumativo de vários crimes. Coloquei aí para vocês essa listinha aí como mera informação, sem estresse. É só para vocês terem noção de como funciona, né? Crimes materiais com a produção do resultado. Crimes formais com a atividade independente da produção do resultado. Crimes de mera conduta com a simples ação. Nós vamos falar sobre isso tudo. Crimes omissivos impróprios, basta o comportamento negativo. Crimes omissivos próprios com a produção do resultado, tá? Nós falaremos pontualmente de cada uma dessas situações aí. E aí nós chegamos à tentativa. A famosa tentativa. E para a gente entender tentativa, a gente tem que abrir a mente, tá? Eu sempre falo isso. A tentativa, ela parece uma coisa simples, mas ela às vezes nos leva assim a situações de pouco entendimento. Então vamos abrir a mente para a tentativa. O crime estará tentado quando, iniciada a sua execução, voltamos lá na linha do crime, ó. Prestem atenção. Já estamos na execução. Passamos pela cogitação, passamos pelos atos preparatórios e estamos na execução. Então, prestem atenção. O crime estará tentado quando iniciada a sua execução. Não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente, tá? Por isso é de vital importância se determinar quando se iniciam os atos de execução. A matéria não é tranquila, havendo 2 correntes doutrinárias a respeito. O que significa dizer que quando eu começo a executar o crime, alguma coisa acontece que me impede de dar continuidade àquilo ali, mas nada dentro daquilo que eu planejei. São circunstâncias alheias à minha vontade, tá? Isso gera uma tentativa. A primeira corrente nos diz o seguinte: é o entendimento clássico, esposado por Damásio de Jesus. Os atos de execução têm início com a prática do verbo do núcleo da figura típica. Então, se a gente pegar o artigo 121 e colocar como exemplo daquilo que ele está falando ali, eu comecei a matar, tá? Então, vamos lá. Adota o chamado critério formal. Por esta corrente, um crime de homicídio está iniciado quando o agente inicia a matar, como eu falei para vocês. Porque este é o verbo do núcleo do tipo. O que é o verbo? Matar. Não é isso? Então, a partir do momento que eu começo a matar e alguma coisa me impede, eu já estou praticando o quê? A tentativa. Esse é o entendimento clássico. Agora vamos na segunda corrente. Corresponde ao entendimento mais moderno. Considera ato executório não apenas a prática do núcleo do tipo, mas também de acordo com o plano do agente, a prática de qualquer ato imediatamente anterior e necessário à realização da figura típica. Ou seja, ele também, nessa segunda corrente ali, ele não considera
que você tem que iniciar a matar, pura e simplesmente. Ele acha importante tudo o que você teve que fazer anteriormente. Entendeu? Então, existem essas duas correntes. E abram a mente, porque ambas são utilizadas e você, obviamente, vai se valer daquela que mais se adequar à situação em que você está defendendo. Isso é o bonito do direito penal. Bom, dando continuidade à nossa tentativa, é o chamado critério material, que é essa segunda corrente. Exemplo, furto em residência. Olha o critério que é utilizado. Para que o agente furte os objetos que lá estão, será necessário que o agente o quê? Adentre a residência, sendo surpreendido no momento da invasão. Embora este ato esteja previsto pelo CP no artigo 150, já será considerado como início da execução do furto, por ser ato anterior e absolutamente necessário à prática do furto. Responderá, neste caso, pela tentativa. Olha que coisa legal. Essa segunda teoria aí acabou de falar para mim que se a polícia chega e eu tô no quintal, entrando na casa ainda, eu já pratiquei a tentativa de furto daquele imóvel. É legal? Não sei. Porque em defesa do meu cliente, eu poderia alegar simplesmente que ele fez o quê? Uma invasão ao domicílio. É uma corrente que dá mais margem à defesa. Em contrapartida, né? Não leva em consideração o fator núcleo do tipo. Então, é uma coisa para depois vocês pensarem e começarem a entender como funcionam esses meandros. Até aqui tudo bem? Beleza. Professora? Oi! Eu não entendi esse negócio aí não, da casa não. Ele tentou, certo? Mas é um crime, não é isso? É um crime. Sem sombra de dúvida, é um crime. Porque se a pessoa invade a sua casa, ela já está cometendo um crime. Só que para a primeira corrente, isso funcionaria de que maneira? Você já estaria, para ser encarado como tentativa do crime de furto, para a primeira corrente, você já teria que estar furtando. Porque o núcleo do tipo é o quê? Furtar. Isso para a primeira corrente. Então, quando a polícia chega e já encontra você furtando, para a primeira corrente, você estaria praticando o crime de furto. Porque você estava no ato da figura típica. Você já estava, por exemplo, com esse negocinho na mão, para botar dentro da bolsa e levar. Você foi impedido por circunstâncias alheias à sua vontade. Para a segunda corrente, que é uma corrente, assim, menos criteriosa no sentido da formalidade, para a segunda corrente, bastaria que você estivesse o quê? No quintal da casa já. Seria já o suficiente para te enquadrar no âmbito do crime de furto. Ah, tá. Entendeu? São coisas diferentes. Entendi. Para uma corrente é uma situação, para a segunda corrente é outra. Para uma entende que eu só de eu entrar, eu já estou errado. E a outra, eu tenho que estar pegando alguma coisa, não é isso? Exatamente. Porque o verbo é furtar. Então, você tem que estar furtando para poder ser enquadrado como um cara que estava praticando o crime de furto. Para a segunda corrente, não.
Basta você ter pulado no quintal, entendeu? Com a intenção de furtar. E aí você seria pego e já seria enquadrado como tentativa de furto. Quando, na verdade, você nem iniciou, né? A situação realmente, materialmente falando, funciona. Mas formalmente falando, não. Porque para essa segunda corrente aí, basta você pular. A outra você já tem que estar com a mão na coisa. Entendeu? Beleza, obrigada. Nada, meu amor. Bom, OBS aí, ó. Não existe tentativa de crime culposo. Apenas a estrutura crime doloso permite a incidência do artigo 14.2 do CP. Gostaria muito que vocês pensassem nisso agora e alguém gentilmente me respondesse o porquê. E isso nem tem muito para pensar, não, porque é assim, ó. Doloso, eu quero fazer. E como é que eu faço para furtar quando eu não tenho a intenção? E aí, gente? Existe essa possibilidade? É por aí, Rafael. Ninguém tenta cometer um crime sem querer. É isso aí. Não existe essa possibilidade, é muito simples, olha ali, ó. Não existe tentativa de crime culposo. Se eu não quero que aconteça, como é que eu vou tentar? Se eu não imaginei praticar o ato, como é que vai ter uma tentativa? Forçado, Gabriela? Aí não seria esse o crime. Vocês estão entendendo isso ou não, gente? Eu não vou passar do material se vocês não estiverem entendendo. Sim? Beleza. Então, vamos lá. Natureza jurídica da tentativa. Abram a mente neste momento. A doutrina ensina que para que uma conduta seja considerada crime, esta deve se encaixar perfeitamente na descrição abstrata contida na norma. Diz-se, nesse caso, que a adequação típica por subordinação imediata. Vocês conhecem algum artigo de lei que esteja escrito tentar matar alguém? Não. Por isso que é uma adequação subordinada à norma, tá? Porque como a norma não traz isso no escopo dela, para que a tentativa seja considerada crime também, porque teve que haver uma adequação. Tranquilo isso aí? Não ou sim? Sim? Então, beleza. Entretanto, no caso da tentativa, ocorre um defeito na tipicidade. Lógico. Se o artigo diz matar alguém, tá falando para você o quê? Que aquilo é o crime. Lá não tá escrito tentar matar alguém. Então, além de ser uma adequação à norma, é porque existe um defeito na tipicidade. Porque se eu tenho que adequar, é porque esse defeito existe. Senão a tentativa jamais poderia ser enquadrada como crime. Entenderam a motivação? Bora, acorda aí, gente. Quem tá com dor de cabeça sou eu.
E se eu tiver com Covid, eu vou espirrar aqui na tela do computador. Ah, tá bom. Alessandro, dor de cabeça tá me corroendo. Vamos lá. Deus me livre, né? Deus me livre. Oh, meu Deus, me livre. Eu já não sou mais novinha, né, Alessandro? Vamos lá. Há apenas a norma do artigo 121 que descreve a conduta matar alguém. Exatamente o que eu acabei de falar para vocês. Exatamente. Tá? Então, não esqueçam que a tentativa, na verdade, ela gera um defeito na tipicidade. Por isso tem que haver essa adequação, que a gente chama causa de adequação típica, por subordinação imediata. É só isso. Entendeu? Ou ainda, norma de ampliação da figura típica. A gente amplia a visão que a gente tem dela para poder aceitar a tentativa como crime, já que aquilo não está escrito ali. É simples assim. OBS aí, ó. Quanto à punibilidade, disse que a natureza jurídica da tentativa é causa de diminuição da pena. Toda tentativa gera causa de diminuição da pena, tá? Toda. Mais óbvio do que isso, impossível. Porque se eu não cheguei ao final do crime, eu só tentei, não é justo eu ficar sem uma pena. Mas também não é justo eu pagar por uma pena na integralidade se eu não cometi o crime na íntegra. Eu só tentei. Por isso que diminui-se a pena do crime tentado. Beleza? Vocês estão entendendo ou tá todo mundo doido aí? Ok. Bom, o mencionado artigo determina que a pena do crime tentado será a mesma do crime consumado, diminuída de 1 a 2/3, né? Para se determinar o quanto de pena deve ser aplicada à criatura, você vai ter que perceber o quanto ele chegou mais próximo do crime praticado, né? Ele se aproximou demais, a pena é dilatada. Quanto menos ele se aproximar da prática do ato, a pena também será diminuída na mesma proporção, tá? De acordo com esse critério, quanto mais o agente se aproximar da consumação, menor será a diminuição da pena. Também muito razoável, né? Não poderia ser melhor, bem razoável mesmo. Bom, elementos do fato típico tentado. Vontade dirigida a realização do tipo objetivo, porque você vai com a vontade de completude, né? Você vai querendo fazer realmente o ato até o final, mas é impedido por circunstâncias alheias à sua vontade. Mas a vontade você tem. Início da execução, sem sombra de dúvida. Interrupção por circunstâncias alheias à vontade do agente. E essa interrupção pode acontecer em 2 momentos. A meio da execução, que é a chamada tentativa imperfeita ou inacabada, né? No meio da execução, olha bem. E esgotada a execução antes da consumação. É a chamada tentativa perfeita ou crime falho. Então, vamos lá. Vamos ver aqui, ó, o que significa a tentativa imperfeita, inacabada, que é a primeira opção. O agente, ao realizar atos de execução, não consegue exaurir toda a sua potencialidade lesiva. O agente não pratica todos os atos que desejava praticar. Ou seja, ele tinha a vontade, né? Ele poderia praticar, mas ele foi impedido por algum fator. Então, ele não se utilizou de toda a potencialidade lesiva que ele tinha no momento para agir. Exemplo:
Batista estava desferindo disparos de arma de fogo contra Asdrúbal, como não poderia deixar de ser, quando a polícia chegou, impedindo de prosseguir. Isso, então, está dentro daquilo que a gente chama de tentativa inacabada, tá? E aí, agora, a segunda opção, né, que é a tentativa perfeita ou crime falho. O agente realiza todo o potencial lesivo à sua disposição, mas não consegue consumar o crime. Incompetente, tá? É só isso. Ele usou tudo que ele podia usar, mas não conseguiu. OBS aí, ó. Na tentativa branca é só um plus dentro desse material, tá? Não confundam as coisas. O objeto visado pelo agente não é atingido, a despeito de sua ação. Ele quer, mas não consegue sequer atingir o alvo. Isso é uma tentativa branca, tá? Exemplo: Batista dispara vários tiros de arma de fogo contra Asdrúbal, mas nenhum projétil atinge a vítima. Enquanto ele atirava, o outro devia estar saltando, né? Pelo quarto, pela sala, seja por onde for. Não entendeu muito bem o quê? O perfeito? O perfeito, ele realiza todo o potencial lesivo à sua disposição, mas não consegue consumar o crime. Ele descarregou o revólver em você, mas ele foi incompetente na mira, seja lá no que for, né? Por circunstâncias alheias à vontade dele. Entendeu? Ele não conseguiu te dar um tiro letal, por exemplo. Tranquilo, Thaisa? Beleza. E aí nós chegamos na desistência voluntária. Prestem atenção, porque a matéria é fácil, muito fácil, mas que o aluno tem uma tendência a confundir, tá? Com uma outra situação que a gente vai ver lá na frente. Então, muito cuidado, entendeu? Prestem atenção, é fácil mesmo, vocês vão ver que é fácil. Desistência voluntária aí, ó. O agente, a meio da execução, interrompe voluntariamente o intercrimes. Aqui ele não foi impedido, ele quis parar. Ele estava caminhando na linha do intercrimes e ele quis parar, voluntariamente. Neste caso, o agente ainda não exauriu toda a potencialidade lesiva à sua disposição. Não havendo consumação, ele responderá apenas pelos atos praticados até o momento da sua desistência. Na verdade, estamos diante de uma tentativa que mereceu do legislador um especial tratamento, constituindo-se numa ponte de ouro. É como se fosse assim um salvo-conduto, tá? Para que o agente retroceda. A diferença é que na desistência voluntária, o agente para porque quer parar. Enquanto que na tentativa imperfeita, que é aquela que nós vimos agora, ele é impedido de prosseguir por circunstâncias alheias à sua vontade. Tem diferença? Muita. Numa ele quis parar, na outra não. Não é necessário que o agente desista espontaneamente, ou seja, não é preciso que a ideia de parar nasça em sua mente. Eu posso estar vendo ele praticar o crime, falar, por favor, pare com isso. Você vai se ferrar, você vai ferrar a vida do outro. E ele, por vontade própria, fala, você tem razão. Eu quero parar. Não é que eu esteja segurando ele, coagindo ele, nada disso. Simplesmente eu me dispus a tentar orientá-lo naquele momento e ele voluntariamente parou, tá?
Não é necessário espontaneidade, mas é necessário voluntariedade, tá? Ele pode desistir por sugestão de alguém. Pode haver um fator externo, um pedido para que cesse aquela atividade. Vai contar do mesmo jeito, como se fosse uma desistência voluntária. Disse que basta que haja voluntariedade, não há necessidade de espontaneidade. Então, se nós pararmos para analisar aqui, tentativa imperfeita. Quero prosseguir, mas não posso. Fui impedido. E desistência voluntária. Posso prosseguir, mas não quero. Sentiram aí o peso? Ah, Keila, tem muitos detalhes ainda, muitos mesmo. Por isso que eu falo para vocês prestarem atenção, mas sempre assim relaxadamente. Porque se você gerar tensão na cabeça, aí é um desespero, tá? E ninguém tá falando que vocês têm que agora guardar isso não, gente. Basta que vocês entendam. A verdade é essa, a intenção é que vocês entendam. Porque, obviamente, vocês vão reler o material e vocês vão ver que cada vez que vocês colocarem o olho ali, vocês vão compreender cada vez mais aquilo que vocês estão adquirindo de conhecimento. Tá bom? E quando eu digo que vocês confundiriam com alguma coisa que estaria lá na frente do nosso aprendizado, é referente ao arrependimento eficaz, tá? A desistência voluntária é muito confundida com arrependimento eficaz. Então, vamos lá. Artigo 15 do CP. Neste caso, o agente realiza todo o potencial lesivo à sua disposição. Ele queria, ele fez, mas aí o que acontece? Logo depois que ele pratica todos os atos, porque olha bem ali, ó, ocorre inclusive a consumação do ato, né? Eu exauri o meu potencial, olha ali, ó, parecendo-se, portanto, com a tentativa perfeita ou crime falho. Só que aí, depois que eu atuo, depois que eu ajo no meu querer, eu pego e vou praticar um segundo ato. E o que seria esse segundo ato? Um segundo momento onde eu me arrependo do que eu fiz e quero, por exemplo, salvar aquela vida. Só que só será considerado arrependimento eficaz se com esse meu segundo ato, essa minha segunda proposta de atitude, eu vier realmente a conseguir salvar aquela pessoa que, por exemplo, eu descarreguei o meu revólver nela. Então, isso seria um arrependimento eficaz, porque se a pessoa morrer antes de eu socorrê-la e salvá-la, será ineficaz. Portanto, não seria mais uma tentativa, e sim o quê? Um homicídio. Então, olha bem. Depois dessa prática, o agente empreende uma nova ação que visa impedir que a consumação sobrevenha. É imprescindível, entretanto, que essa nova ação impeça a consumação do crime de forma efetiva, tá? E aí este cara responderá também pelos atos praticados, mas na forma de crime tentado. Se a despeito da nova ação do agente o crime venha a se consumar, o arrependimento terá sido completamente ineficaz, como eu já coloquei para vocês, não proporcionando a aplicação da regra do artigo 15. O agente responderá pelo crime consumado. Também não se exige a espontaneidade, bastando também a voluntariedade. Eu posso te convencer, por favor, não deixe ele morrer, socorra. Basta que a pessoa queira. A natureza jurídica da desistência voluntária e do arrependimento eficaz são causas de exclusão da adequação típica ampliada. Olha aí que legal. Tá? E temos aí também
o arrependimento posterior, né? Que é o artigo 16 do CP. Trata-se de causa de diminuição de pena quando houver reparação do dano. Nos crimes praticados sem violência e sem grave ameaça, desde que a reparação do dano tenha ocorrido antes de recebida a queixa ou a denúncia, tá? Para que haja diminuição da pena, a restituição tem que ser feita pessoalmente pelo agente, precisando ser completa e voluntária. Percebam que é antes da denúncia ou da queixa. Já estamos falando o quê? Em processo. Espera aí. A apreensão do produto do crime pela polícia e consequente restituição ao proprietário não enseja a aplicação da causa de diminuição. Porque aí, minha querida, a polícia já pegou, já tirou de você e aí danou-se o mundo. Aí já não tem mais jeito para você. Se a restituição ocorrer depois de recebida a denúncia ou queixa, será aplicada a diminuição prevista no 65.3b do CP. Então percebam que a gente sempre vai ter uma oportunidade de tentar dar uma o quê? Diminuída em circunstâncias como essas. Sendo apenas parcial a restituição, será aplicado o 66 do CP. Indagação muito frequente em concursos públicos é quanto ao cabimento do arrependimento posterior no crime de roubo. 157 prevê, para a prática do crime, a incidência de grave ameaça, violência e ainda o que a doutrina denominou de violência imprópria. Violência imprópria é reduzir a vítima à impossibilidade de resistência, mediante qualquer outro meio que não a violência ou grave ameaça. Fato é que não dá para aplicar a situações do crime de roubo, né? Que utiliza-se de violência ou grave ameaça, situações como essa que a gente está colocando aqui. Não tem como. Mas existe uma divergência doutrinária e jurisprudencial quanto a essa questão, se acontecer isso que a gente vai ver aqui agora. É o exemplo do sujeito que se senta ao lado da vítima no metrô, inicia um diálogo e oferece-lhe um bombom recheado de sedativo. A vítima aceita, come o doce, cai em sono profundo e o agente subtrai-lhes os pertences. Neste caso, havendo restituição completa e voluntária antes do recebimento da denúncia, poderá ser aplicado o 16. Olha, isso é uma guerra. Porque se crimes praticados com violência e grave ameaça não se permite a aplicação do 16, porque neste caso ali seria permitido? Porque existe um entendimento que nós vamos ver aqui, ó. Em caso concreto examinado pelo STJ, considerou-se que o arrependimento posterior é circunstância objetiva e, por isso, estende-se aos coautores do crime, conforme preceitua o artigo 30 do CP. O assunto não é pacífico. E não é pacífico em nenhum quesito. Porque já tem discussão aí, inclusive, afirmando que quando a pessoa reduz a outra a uma situação de total entrega, vamos dizer assim, né? Eu tô sedado, o cara faz o que quiser comigo. Isso por si só já é uma violência. Então as pessoas começaram a entender, existe corrente para os dois lados, que ainda que não tenha se utilizado de uma arma, de uma pedra, de uma garrafa, seja do que for, ainda assim, isso é uma forma de violência. Mas essa discussão é uma discussão jurisprudencial. Sobre a circunstância da reparação do dano, delinearam-se duas correntes. Uma defendendo a sua incomunicabilidade, tornando-a como circunstância subjetiva, e outra a sua comunicabilidade, considerando-a de ordem objetiva. A divergência faz-se sentir tanto na doutrina quanto na jurisprudência. Até aqui tranquilo?
Beleza. Então, olha só. São 7h20. Eu vou parar aqui no slide 56. 56. E nós vamos começar a fazer o nosso questionáriozinho. Eu vou dar 20 minutos para vocês fazerem. Vocês acham que é muito? É pouco? Pouco? Tá. De qualquer forma, a gente faz assim. São 7h20. Até 7h40, eu vou deixar vocês fazerem. Quando for 7h40, eu vou voltar e a gente vai corrigir. Se a maioria tiver falado assim, não acabei, eu dou mais 5 minutinhos. Tudo bem pra vocês? Eu aproveito e vou tomar um remédio de dor de cabeça que parece que tem um sino aqui dentro que tá chacoalhando. Ok, então vamos lá. 20 minutos, hein, gente? Tá, sem problemas, Keila, não tem problema não. Beleza. 20 minutos, meu povo. Manda ver aí. Tô aqui. Só vou sair aqui pra tomar um remedinho aqui e tomar uma água porque tá terrível. Mas manda ver aí.